Oi, gente! Bem-vindo a mais um tutorial ou continuidade do primeiro tutorial, né? Hoje nós já temos a segunda parte do tutorial a respeito de bonequinhas de tecido que ficam em pé e tem bracinhos e perninhas articulados. Bem, no último tutorial, que foi o primeiro, né, do primeiro tutorial, a primeira parte do primeiro tutorial, eu ensinei a vocês, mostrei pelo menos, os tecidos que eu uso, o tipo, né, de tesoura que eu corto, o material que eu uso para riscar, para desenhar o molde no tecido. Tudo isso você pode ver bem melhor, com bastante detalhe, se você for lá no canal, né, e procurar. A gente vai tentar colocar o link aqui, mas se não tiver por aqui no canal, com certeza você vai encontrar essa primeira parte do tutorial, ensinando a desenhar, a recortar a boneca e até a desvirar, né? Virar para poder a gente começar a encher. No tutorial de hoje a gente vai aprender a encher e como fechar também cada parte do corpo, porque elas são diferentes, né? Muito bem. Depois da vinheta, vocês vão assistir, mas antes, espera só um pouquinho. Se você não é inscrito nesse canal, faz o favor, se inscreve. Se você já é inscrito, deixa a sua curtida. Se você não é inscrito, aproveita que você vai se inscrever e já curte, né, o vídeo. Podem também deixar recadinhos aqui para mim, comenta, para eu saber, né, o que você achou. Se você quiser um tutorial diferente, comente aqui. Já te convidei a participar também da minha página no Facebook, Artes da Dani Viste. Se você ficou preocupado aí como é que escreve Dani Viste, olha aqui o nome do canal, que é esse sobrenomezinho aí que começa com W, né? Mas eu não tenho só o Facebook, você também pode me acompanhar pelo Instagram, o @artes_daniviste. E eu vou ficar muito feliz de ter você lá me seguindo. Inclusive lá eu tenho mais trabalhos que eu fiz e você pode de repente olhar de alguma coisa lá, gostar e me pedir para ensinar aqui. O que você acha? Então agora vamos à vinheta e já já eu volto explicando o tutorial. Voltando aqui, nós vamos ver a parte de que eu vou começar a encher a boneca. Eu começo aqui pela cabeça da bonequinha. E aí eu mostro que eu já desvirei, que foi o que eu ensinei no outro vídeo, como desvirar, arrumar a costura por dentro certinha. Deixo esse pedacinho para eu poder ter uma parte para virar o tecido e ter tecido para costurar, né, para ficar fechado direitinho. Comecei a encher a cabecinha com a manta acrílica, mas é algo que eu vou mostrar para você, que você não deve fazer bolinha da manta acrílica para ir colocando as bolinhas, porque senão o rosto fica cheio de carocinhos, não fica aquela pelezinha uniforme e nem alcança todos os cantinhos. Por isso, se você olhar bem, você vai ver, eu vou puxando como se fosse uma linha, não sei como te explicar bem, mas eu vou pegando partes constantes da manta acrílica e vou enchendo a cabecinha para poder ficar algo mais uniforme, a cabecinha ficar mais uniforme, sem aquele monte de carocinho, porque quando a gente faz as bolinhas e coloca dentro da cabeça e do corpinho, qualquer parte que seja, parece que a boneca ficou com celulite, que tá com a pele bem irregular. Mas se você faz, como eu tô te mostrando aí, de maneira mais constante, sem fazer bolinhas na manta acrílica, a pele fica mais lisinha da boneca. E aí você vai ver que eu enchi toda a cabecinha, algo que a gente faz não só com a cabeça, mas com todo o resto do corpo. A gente enche bem, lógico, não a ponto de estourar a linha, né? Mas a gente procura encher bem por causa dos cantinhos, para eles não ficarem enrugados.
ou se enrugar, enrugar o mínimo possível. E às vezes a gente acha que um pouquinho só de manta acrílica é o suficiente, não é, tá? A gente precisa encher bem, muito bem a cabecinha para ela poder ficar bem bonitinha, assim como o resto do corpo todo. A gente também precisa usar a manta acrílica a quantidade suficiente para que fique bem bonito. E aí eu tô mostrando para vocês, olha, como ficou esticadinho a costura, né? Não fica aquela costura toda enrugada. Então você vê que quanto mais manta acrílica, mais bonitinho, mais lisinho vai ficando o rostinho da boneca, mas também as outras partes, a hora que eu começar a mostrar como se enche, é a mesma coisa, né? Vocês veem aí que eu procuro fazer bem os contorninhos, tá? Da cabecinha, mas também como eu tô falando aqui, repetindo, né? Das outras partes também. A gente precisa fazer principalmente, cuidar bem com os contornos do corpinho da boneca, seja cabeça, braço, perna e até o corpinho mesmo, né, o tronco, a gente precisa cuidar bem com os contornos. Depois que a gente termina de encher, o que a gente faz? Dobra essa pontinha, né, do tecido da cabeça, vira e aí a gente vai começar a fechar. Se você prestar atenção, eu deixei um pedacinho a mais, porque na hora de fechar eu vou poder colocar esse pedacinho para dentro e dar um acabamento melhor na cabecinha, apesar de que essa costura ela vai ficar escondida, porque é bem nesse pedaço que eu vou costurar o cabelo depois, né? Então, você tá vendo que eu dobro bem, e aí eu vou vir com uma agulha e uma linha, tá? Não tem como costurar na máquina agora é agulha e linha. E algo bem interessante que eu mostro para vocês a respeito dessa linha, que ela não é uma linha comum de costura. Eu uso a linha de pipa. A linha 10, ela é uma linha mais resistente, não é que ela não arrebente, mas ela é bem mais resistente que a linha que a gente usa para costurar um botão, fazer uma costura normal, vamos dizer assim. A linha 10, ela é boa porque ela é mais resistente, então na hora de fechar essa cabecinha que já tá bem cheia, dificilmente ela vai arrebentar. Outra coisa que eu mostro para vocês é que eu não preciso pegar uma distância tão longe. Eu posso pegar já ali, antes de terminar a costura, lógico, né? Eu já coloco a agulha, um nozinho para dentro, escondendo o nozinho, e eu vou fazer o que a gente chama de pontinho invisível. Esse pontinho invisível, se você prestar atenção, eu sempre faço a entrada e a saída dele de maneira retinha. Ele não fica tortinho, porque quando eu puxo ele meio que esconde. Como é que passa para o lado? Eu faço assim. A hora de passar para o lado, eu passo por debaixo do tecido a agulha e novamente frente a frente, né? Eu vou dando os pontinhos e costurando, porque quando eu puxar essa linha, a linha vai se esconder no tecido, não fica toda à mostra. Apesar daquilo que eu já falei, o cabelinho vai ali em cima, vai dar uma disfarçada, mas é bom a gente ter capricho com o acabamento daquilo que a gente faz, não é mesmo? Então, eu termino de costurar essa cabecinha, eu vou fechando, eu gosto de já ir costurando e puxando. Tem gente que faz todo o ponto invisível e depois puxa. Eu gosto de ir fechando e já puxando a linha para já começar a ir fechando o tecidinho. E assim eu vou até o final da cabecinha. Termino de fazer de costurar, né, de fechar, na realidade, de fechar a cabecinha da bonequinha. Vocês estão vendo aí como é que eu fecho? Ó, a linha ela não fica de todo aparente, ela fica bem escondidinha, né? E depois eu procuro colocar bem pertinho da costura para poder dar um nozinho final ali e arremato para poder terminar a costura. Corto a linha, né? Existem pessoas que gostam às vezes de colocar a agulha para dentro e puxar para um outro lado da cabeça para depois cortar a linha. Eu não faço assim, eu já dou um nozinho ali mesmo
e depois já logo corto, né? A gente precisa também cuidar porque a linha pode enrolar, né? Então eu procuro colocar às vezes o dedo, alguma coisa assim, para poder ela evitar de embolar, né? E aí eu vou costurando, termino e já arremato e corto a linha com a tesoura. É o que eu falei, pode também ser colocado colocar a agulha para dentro da cabeça e puxar por um outro lado. Mas como vai o cabelinho, fica tranquila. Então eu mostro para vocês que do mesmo jeito eu desvirei o corpinho, né? Eu virei o corpinho, enchi o corpinho, virei e enchi o bracinho. Vocês podem ver que ele tá bem cheinho, só que o braço é diferente das outras partes do corpo, porque tanto o corpinho como a perninha eu tenho um buraco para colocar a manta. O bracinho eu costuro ele todo em volta. E por onde é que eu coloco essa manta, né? Esse enchimento? Eu tenho que dar um piquezinho no braço para poder colocar a manta toda por ali, porque a hora que eu costurar, eu uso aquele lado para encostar na boneca e costurar o bracinho da boneca. Então, por isso é que a gente costura o braço todo em volta e dá um piquezinho. A gente procura soltar, né, o tecido, corta e faz da mesma maneira como fez com a cabecinha. A gente, antes do corte, né, antes de começar o corte, a gente já enfia a linha por dentro do tecido para esconder o nozinho e aí já vem fechando também com um pontinho invisível. E aí você pode ver que enquanto na outra peça, que foi da boneca branca ou caucasiana, como você queira chamar, eu usei a linha branca para não aparecer tanto a linha. Nessa eu usei uma linha bem dobrada, tá? Foi uma linha de pesponto para poder ficar mais grossinha. E aí eu procurei colocar uma linha numa cor mais escura. Mesmo que apareça um pedacinho do braço, que normalmente não aparece, a gente disfarça bem com a linha, com o tom bem próximo do tecido. Então, novamente, eu faço pontinho invisível, é o que eu falei. Eu gosto de já ir fazendo e já puxando para já ir escondendo a linha, né? Mas também, se você conseguir fazer todo o pontinho invisível e puxar no final e der certo, tranquilo, isso não vai dar problema. O interessante é a gente fazer de uma maneira que fique o ponto firme, o ponto seguro. O meu dedo, aí vocês estão vendo que tá cheio de cola, né? Por quê? Porque eu, para fazer o pezinho, eu precisei também colar as plaquinhas para poder dar sustentação, porque não é à toa que a boneca fica em pé sozinha, né? Então aí vocês estão vendo que eu fecho todo o bracinho com um pontinho invisível, com pontinhos invisíveis. E eu termino arrematando assim como eu acabei também arrematando a cabecinha da boneca, certo? Eu dou os pontinhos, termino e dou um nozinho para poder firmar, né, esse pontinho. Eu gosto normalmente de dar 2 nozinhos para poder, para mim, dar uma segurança melhor na peça que eu tô fazendo. É a sensação que eu tenho. Aí eu vou encher depois a perninha, ó. Vocês veem que ela não fica muito bem em pé, ela cai. E eu preciso dar uma sustentabilidade, porque como é que essa perninha vai ficar em pé? Eu uso o papelão. Pode ser papel Orly, né? O papelão cinza. Pode ser o papel Paraná também. Eu costumo fazer o seguinte, por isso é que a minha mão estava cheia de cola, porque eu costumo desenhar, recortar o moldezinho, né, do pezinho aí, e colar 3 camadas desse papel. Por quê? Porque aí ele dá uma sustentação bem legal. Existem lugares que já vendem essa parte em madeirinha, uma madeirinha fina que também dá para você usar, muito legal. Como a cidade que eu moro é interior e eu não tenho acesso, eu mesmo acabo fazendo essa base
pros pezinhos que eu uso. E aí eu corto cada um, colo as 3 camadas com cola branca mesmo. Agora eu uso uma cola mais resistente. Eu não uso essa cola de escola. A gente batendo, ele parece até uma madeirinha mesmo, porque eu não só passo a cola, como eu também deixo pressionado de um dia para o outro. Eu coloco algum peso em cima dessas bases de pé, e aí, quando preciso usar, ele já tá seco, já tá bem firminho para poder colocar no pezinho. E aí eu faço como se fosse um fuxiquinho. Não sei se você já viu falar em fuxico, mas é mais ou menos como se fosse um fuxico. Eu faço o alinhavo em volta de toda a bordinha do pé e já vou fechando, já vou puxando. Eu utilizei da tesoura também para poder colocar o enchimento, a manta acrílica, para dentro dessa basezinha, para não ficar saindo manta para fora do pé. E aí eu vou fazendo fuxiquinho no pezinho, vou alinhavando, puxando, prendendo, e depois eu já vou ali fazendo os acabamentos. Esse primeiro alinhavo eu faço, vou puxando e tudo, mas logo depois eu puxo as 2 linhas e amarro. Só que depois que eu faço esse nó para firmar ali, prender bem o fuxico, eu vejo que ele fica às vezes meio irregular. Então o que eu vou fazendo? Ó, eu dou mais um alinhavo, só que nesse alinhavo eu já vou dando nós para poder firmar bem essa solinha dessa perninha, para poder ficar bem firmezinha, para não correr o risco de escorregar, de sair do lugar, essa basezinha que eu fiz com o papelão. Então eu vou fazendo isso para que a perninha fique bem firmezinha. Bem, depois que eu dei essa firmeza, vocês viram que logo no começo eu mostrei que o pezinho não ficava em pé só com ele cheio, eu precisava de uma base. E depois que eu termino, né, de costurar essa base no pezinho, eu coloco ele em pé e vocês podem ver que ele já fica em pezinho. Muito bem, esse foi o vídeo de hoje, esta segunda parte do tutorial. Espero que você esteja gostando das dicas que eu estou dando, né, que eu consiga transmitir para você a maneira que fique fácil para você entender como fazer. Se você me segue, você já viu a primeira parte desse vídeo. Se não, volta lá, vai lá no canal, dá uma olhada que lá vai ter. A gente vai tentar colocar aqui, não sei se vamos conseguir. Mas se não, vai ali no canal, no Artes da Dani Viste, e coloque para você assistir a primeira parte desse primeiro tutorial, para ficar uma sequência legal para você assistir. E não se esqueça de nos acompanhar no Facebook, Artes da Dani Viste, e no Instagram. Vai lá nos seguir no @artes_daniviste. Te espero por lá. E não deixe de curtir, de nos seguir aqui e de deixar o seu comentário. Vou ficar esperando por isso e até o próximo vídeo. Nós temos aqui uma visita muito especial, né, Lilith? Que gosta de ajudar, a nossa gatinha, ela gosta de participar com a gente. Ela se sente, assim, a estrela das filmagens. Então, ela toda hora tá passando por aqui e mostrando que ela faz parte dessa família, faz parte do Artes da Dani.